A Cristo A2 é uma das principais editoras do Brasil. Porém, infelizmente, a editora está sofrendo com muitas polêmicas, algumas muito impactantes, outras sem sentido. Com a colaboração de GB132X e a Legião dos Heróis, e com o apoio da Accenture, você vai conhecer agora a história e a evolução da Cristo A2. E tudo começa em 1983, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ricardo Ferez, um argentino que saiu do Paraná e veio para o Rio Grande do Sul aos 10 anos com a família, decidiu criar uma história em quadrinho chamada de Capitão Covarde. Na história, um super-herói chamado de Capitão Covarde decide ajudar uma senhorinha a atravessar a rua. E eu não sei se dava pra achar essa história na época, mas eu fuçava os arquivos dela no Internet Archive. E o próprio Ricardo falou dessa história em uma entrevista que eu encontrei na época. Ele diz o seguinte: eu lembro bem do Capitão Covarde, meu primo sempre lia Capitão Covarde, meu irmão sempre lia Capitão Covarde, minha mãe comprava jornal que tinha Capitão Covarde, então foi o caos. O Capitão Covarde foi adorado por várias pessoas. E uma dessas pessoas foi esse cara que se cortou com cerol. O nome dele, na verdade, é Danilo Miller, que decidiu contar que adorou a história do Capitão Covarde, do seu criador, que é o Ferez, e se ofereceu para criar uma editora que pudesse publicar essa e mais algumas outras histórias em quadrinho. Nascendo então a Via Diário Publicações S.A., que em 1989 ganha uma sucursal no Rio de Janeiro. Mas ao longo dos anos 80, eles não faziam nada além de Capitão Covarde, mas tendo alguns cabeças bem experientes nessa área. Como por exemplo o austríaco Franz Wassek, que entrou em 1987 com apenas 11 anos, e o catarinense Maurício Sampaio, que entrou em 89. Até se desligar em 2001 para ser presidente do Atlético de Goiás, mas infelizmente ele foi preso em 2019. E como eu disse, durante os anos 80, a Via Diário não publicava nada, além de Capitão Covarde. Mas tudo mudou quando os anos 90 chegaram. Para começar, em 1990, o Ricardo e o Danilo, onde a história seguia a Genielle, uma garota de 15 anos que passava sufoco ao lado de um grupo de 3 vilões. Esse livro, na qual eu estou falando, se chama Deus Não Existe, que mais tarde viria a inspirar um outro projeto que já eu vou falar dele. Também tem mudança corporativa. A sucursal do Rio de Janeiro da Via Diário se desmembra da empresa e passa a ganhar rumo próprio, nascendo assim a editora Louvor. E eis que em 1992 o Ferez e o Miller lançam a primeira tira Cristo Remo, lá no jornal 0 Hora de Porto Alegre, com as tiras indo parar também no jornal Diário de Santa Catarina. Por conta do sucesso de Cristo Remo, o nome da empresa foi prontamente alterado de Via Diário para Cristo A2 Editora, além de fazer da Genielle mascote oficial da editora. O sucesso da Cristo A2 levou o Danilo Miller a abrir a Danilo Miller Office e a Cristo A2 a abrir novos negócios, como a Cristo A2 Digital. E a cada 4 anos eles fizeram alguma coisa nova, como por exemplo licenciar os direitos do Dangerous Restart da Core Design, criaram o Senhor Dinamite, e ao longo dos anos a empresa continua fazendo vários trabalhos bem importantes de extrema área. Apesar de ter sempre alguma outra polêmica que ronda ali, mas o próximo projeto com certeza será um jogo que o meu irmão está produzindo, que se chama Castle Inside Worlds.